Salve minha rapaziada do canal, mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas aulas de laboratório. Eu queria mostrar pra vocês como é um relatório de uma aula de física experimental, como é a aula em si, tipo, os experimentos, o que a gente faz, como a gente finaliza o nosso relatório, como a gente escreve um relatório. Então eu vou tentar mostrar o passo a passo de tudo até a entrega do relatório pra vocês. Hoje, segunda-feira, dia 11, e eu vou entregar esse relatório no dia 15, na sexta-feira. Então eu vou tentar mostrar pra vocês tudo até lá, como, por exemplo, eu escrevo relatório em LaTeX, como os percalços, as dificuldades que eu passo na aula pra terminar o relatório, os passos a passos e tudo. Eu vou mostrar pra vocês e vai ser um bagulho bem bacana. Vamos começar primeiramente pelo experimento. O experimento é o seguinte: o professor quer que a gente estime e ache a aceleração da gravidade. Simples. Então a gente, por exemplo, poderia fazer qualquer experimento para achar isso. Porém, ele nos deu um pêndulo, literalmente. Eu vou mostrar aqui na tela como é que é o negócio. Ele deu um pêndulozinho com uma haste aqui, tipo, grande, de uns 30 centímetros, e a haste fica oscilando. Ela fica oscilando, 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 só que perceba, não é um MHS. O que é um MHS? É um movimento harmônico simples. É um movimento que ele oscila eternamente, vai e volta para o mesmo lugar, vai e volta para o mesmo lugar até o infinito. Porém, nesse caso, não é isso que acontece. Ele vai e volta, mas ele não volta para o mesmo lugar todas as vezes, entendeu? Por quê? Porque ele vai perdendo energia com o passar do tempo. Isso é só um movimento harmônico. Mas ele não é simples, entendeu? Porque ele perde energia. Em um MHS, ele conserva energia. Fora que o nosso pêndulo é um pêndulo físico. É diferente de um pêndulo simples. Porque o pêndulo simples, ele não tem massa. A hastezinha é um fio, tá ligado? Simples. A massa é algo pontual. No nosso caso, tudo tem dimensão, tem massa. Aí vai ter rotação, vai ter momento inercial, coisas que nem eu sei ainda. Então eu vou ter que aprender para explicar para vocês e para explicar no relatório. Mas em suma, o que acontece? Eu pensei primeiramente em usar aquela fórmula do MHS, que eu vou colocar na tela, que é T2π raiz de L sobre G. Aí eu ia isolar o G e a gente chega no G é igual a 4π ao quadrado L sobre T ao quadrado. Porém a gente tem um grande problema nisso aí. Por que a gente só não usa essa fórmula? Porque não é MHS. Acabou. Mas, por que, né? Que não é MHS? Porque por tudo aquilo que eu já tinha falado, que é uma haste, ela tem dimensão, o nosso peso não é pontual, ele também tem dimensão, fora que tem resistência do ar, a energia não se conserva, então são 1 milhão de motivos que não faz a gente usar o MHS. Então eu fui pesquisar, até porque eu perguntei pro professor, por que que você tá falando pra eu medir as coisas? Por que que você tá falando pra eu pesar o meu cilindrozinho, sendo que não tem massa na fórmula? Ele falou, sim, a fórmula que você tá vendo é um MHS, a fórmula que você tem que usar, em teoria, é a que tem massa não desprezível. Aí eu fui procurar e eu encontrei que é um pêndulo físico. A fórmula é isso aí que tá na tela. Se eu não me engano, a fórmula é 2π raiz de ImgD. Se eu não me engano, D envolve a posição do centro de massa, I é o momento inercial. Então a gente tem que calcular o momento inercial da nossa haste com o nosso cilindro. Aí tem que saber conceitos um pouco complicados que eu ainda não tô ligado muito, porque eu não estudei muito isso, nem na época que eu tava na turma aí. Aí agora é só aprender como que eu uso essa fórmula. Aqui a gente teve uma grande ajuda, porque no nosso experimento não vai dar pra ver no vídeo, não deu pra ver no vídeo que eu mostrei. Mas o que acontece? Tem um computador que estava conectado com o experimento, com o negócio ali, eu não sei como, não me explico porquê, mas a gente conseguia plotar um gráfico de como ficava a amplitude do movimento e o período, entendeu? E aí o que acontece? Era literalmente uma senoide aí tipo, ela começava grande e ela ia diminuindo aos poucos até parar. Porque o que acontece? Ele está perdendo energia, então a amplitude vai diminuindo até virar uma reta. E parou, tá ligado? Quando vira uma reta perfeitinha ali, parou. E o que acontece? Para a gente medir o período, a gente pega a distância entre duas cristas, que são as duas pontas do movimento. E a gente vai fazer isso várias vezes, vários períodos, para ter um período médio, para colocar na fórmula e ver como é que fica, tá ligado? Porque eu não quero achar período. O maior de dificuldade dessas coisas aí é o período. Porém, eu não quero o período, eu quero a gravidade. Essa parte de análise de dados e fazer todas as contas e tal, vai ficar com o Marcelo, meu brother. E tipo, enfim, o trabalho é em grupo, né? Eu e mais 4 pessoas, porque eu sou a quinta. Agora falando um pouco mais sobre o relatório, pelo menos dando uma introdução. O trabalho é em grupo, são 5 pessoas, eu incluso, é claro. A gente divide o que cada um vai fazer. No caso, um brother meu é muito bom nos experimentos, outro
ele sabe fazer análise de dados, e eu costumo passar tudo para LaTeX, porque os moleques não sabem muito bem LaTeX. E a faculdade é meio corrido, uns trabalhos, então é complicado de você ir aprendendo tudo. Eu já tinha uma leve noção de LaTeX, inclusive eu sei usar mais o LaTeX do que o Word. Fun fact. Então eu passo tudo para a LaTeX e nesse caso eu vou também fazer a introdução do relatório, porque no relatório a gente tem que explicar tudo que a gente fez, todas as formas que a gente usou. Então eu vou ter que explicar sobre isso do momento inercial, vou ter que explicar isso sobre o pêndulo físico, sobre umas outras coisas que a gente acabou não vendo, entendeu? A gente não viu isso, a gente só viu Mecânica 1, a gente tá em Mecânica 1, a gente nem terminou Mecânica 1, entendeu? Essa parte de rotação vai demorar para chegar, a gente vai entrar em dinâmica agora. Então, eu tô tendo que usar todo o conhecimento que eu tinha de antes, que não é muito sobre esses dois assuntos, MHS, momento inercial, são assuntos que eu sei porra nenhuma quase, então eu tô tendo que aprender pra colocar no relatório, pra usar. Então, essa parte aí eu tô aprendendo pra tentar passar pra um amigo, pra ele fazer análise de dados, mas ele também consegue aprender isso, o moleque é muito bom. A gente vai se dividindo, vai dividindo as funções, cada um faz uma coisa. Um faz o arranjo experimental, a parte de materiais, que tem que colocar os materiais usados, a metodologia que a gente usou para conseguir chegar nos resultados que chegamos, a conclusão, a introdução, o resumo do relatório. Então são várias coisas, o relatório ele é extenso, ele tem uns 8 tópicos mais ou menos. A bibliografia também é um tópico. Então não é algo muito trivial, é algo que tem que ser tudo bem organizado e muito bem explicado, porque se você usou um conceito que você não explicou na introdução, por exemplo, eu usei o conceito de momento inercial e não expliquei na introdução, fica vago, fica ruim. Então, tipo, como assim? Você usou um negócio que você não explicou e também você nem referenciou isso. Então, tipo, zoou, tá ligado? Vai perder nota aí já. Vou tentar colocar um modelo de um relatório, que foi um relatório antigo que eu fiz. Eu nem recebi nota dele ainda, mas eu vou colocar ele aí. Talvez na época que eu já esteja editando, já tenha saído a nota, mas vai tá aí. Eu vou rolar um pouco ele aí pra vocês, tem várias partes, a gente coloca umas imagens também. Então é algo bem maneiro, sacou? É uma disciplina divertida, eu tô curtindo por enquanto. Por mais que seja trabalhosa e muito tensa, porque que eu tenho que escrever em LaTeX as coisas. Eu não sou uau de LaTeX, eu sei mexer, mas eu não sou muito bom, então é uma pressão da porra pra fazer isso. Minha rapaziada, eu tô aqui, hoje é quarta-feira, o relatório tem que ser entregue à sexta, e eu já preparei mais ou menos umas coisas aqui, eu já deixei semi-pronto coisas, porque eu tô meio nervoso por conta da dificuldade do experimento, então eu fiquei meio inseguro, então todo dia eu faço alguma coisa, eu sempre tô olhando essa porra desse relatório, e por enquanto ele ficou mais ou menos assim. Então, minha rapaziada, isso aqui é um relatório, um LaTeX, mais ou menos como ele fica. Eu decidi mostrar desse jeito, porque é muito mais fácil. Porque aqui, ó, aqui a gente escreve as coisas, tá ligado? A gente tem muito texto, mas ele a gente meio que praticamente programa. Então, é, tipo, é um negócio não muito simples de fazer, entendeu? Pra quem tá começando, é algo meio chato. Ainda mais pra colocar figuras, até fazer tabelas, essas coisas é muito chato. Então, tipo, tem todo um resumo, todas as coisinhas aqui. Esse resumo, no caso, ficou faltando porque essa não é a versão completa do relatório que eu entreguei, mas tinha um resumo. Introdução, aí aqui, ó, como é que fica as equações. Fica muito bonito, saca? Fica muito bonito em LaTeX. No Word é muito difícil de fazer desse jeito. Outra coisa, você consegue clicar aqui, ó, aí você vai direto pra equação, então é algo muito maneiro, tá ligado? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pronto. Aí fica aqui escrito, tudo maneiro, equação 4, se eu clicar nela eu vou pra ela. Aí aqui, ó, materiais, tem que colocar tudo. Aí você coloca umas fotinhas aqui. Talvez não esteja do melhor jeito do mundo, porque, né, esse é o nosso segundo relatório, então as fotos a gente deixa assim mesmo, a gente referencia as fotos, paquímetro, balanço e tal, as coisas. Talvez poderia ter mais fotos. Aí procedimento experimental, é onde a gente explica as coisas, arranjo. Aí a análise de dados não tá aqui, a análise de dados é só um modelo. Porque a análise de dados mesmo tá no relatório que eu já entreguei. Aí dados experimentais e tal, tem que bibliografia, referências, essas coisas assim. Fala, minha rapaziada, hoje é dia de entrega do laboratório do meu relatório. Então agora é 2 da tarde, eu tô indo pro trabalho, vou ficar até às 6, vou direto pra faculdade, chego lá umas 7 horas, literalmente. E como é que vai ser? A gente ainda tem que terminar coisas, tá ligado? A gente precisa plotar um gráfico, definir os arranjos experimentais, fazer conclusão e resumo. O resto já tá tudo feito. Eu e meus amigos fizemos, tá ligado? Então não vai ser fácil, ainda tem coisa pra fazer. Então eu vou tentar gravar as coisas lá durante o laboratório. E desculpa o vídeo tremido, eu tô indo pro trabalho e o meu card é uma merda. Mano, esse relatório é o pior de todos que eu já fiz. Eu como uma porra da barra de sabonete, tipo, do milzão. Milzão? Quanto tu come a barra de sabonete? Real mesmo, acho que Real? Não, no duro. uns 250.
Mil? 250 mil aí. Que é você, velho? Presta atenção. 250 reais, viado. Se eu fizer um pix de 250 agora, tu come sabonete? Eu como um sabonete. Mano, bora rachar pra ele comer o sabonete. Fala, minha rapaziada, tranquilidade? Hoje é domingo à noite, 9h18 da noite, e agora eu vou tentar mostrar pra vocês como ficou o relatório, como ele ficou pronto, e tipo, as histórias de tipo, o que aconteceu no dia da aula, porque eu sou péssimo gravando, eu tenho muita vergonha de gravar no dia, e eu tava muito concentrado em tentar resolver nossos problemas. Então a gente saiu da aula por volta de 10 horas, a gente chegou às 7 horas, aí eu fiquei passando as coisas pra Latec e tal, terminando umas coisas. Aí foi chegando meus amigos, a gente foi tentar resolver uns problemas, e a gente passou muito tempo, sobretudo um amigo meu, tendo um problema como ia plotar um gráfico. Porque todo relatório tem que ter um gráfico, a partir desse momento tem que ter um gráfico. E na maioria das vezes ele tem que ser linear. Por quê? Porque a gente só consegue fazer análises realmente assim com gráficos lineares. E no caso, a gente conseguiu, o mais próximo disso foi um gráfico G de T. Mas não exatamente G de T, G de T ao quadrado. Como assim? Para cada período ao quadrado, a gente teria um valor de gravidade. Isso fisicamente não faz sentido, porque a gravidade é uma constante e não depende de período, tá ligado? Ainda mais o período de uma oscilação de um pêndulo físico. Isso não tem sentido nenhum, mas matematicamente faz sentido por conta que a gente tá experimentando as coisas, tá ligado? Experimentando é ótimo. Então nisso acaba fazendo sentido, sobretudo matemático. Então, se a gente considerar t ao quadrado como um x, ficaria uma constante sobre x ao quadrado. Então o que acontece? Seria um gráfico como se fosse 1 sobre x, que é uma hipérbole. Eu vou colocar mais ou menos como ficou o gráfico aqui, como a gente plotou. A gente demorou muito para plotar o gráfico, porque o programa que a gente estava usando estava dando errado, então a gente teve que trocar pro GeoGebra, tá ligado? Pô, mano, eu nunca mais usei o GeoGebra na minha vida. Fora que ele não era tão bom exatamente quanto outro programa em umas coisinhas ali. Aí a gente teve que tentar fazer umas adaptações, mas enfim. A gente acabou, parece que colhemos poucos dados, assim, porque, tipo, tinham 3 pontos praticamente. É como se a gente tivesse feito só 3 cálculos ali. É um gráfico com 3 pontos. 3 pontos para um gráfico é muito pouco. Tipo, era ideal ter uns 6 pra cima, uns 10 quase, tá ligado? Mas foi isso que a gente conseguiu, ainda mais que a gente tava com pouco tempo, então não vamos inventar roda, tá ligado? Vamos, naquela hora ali a gente tava focado em entregar já a porra do trabalho. Porque só faltava o gráfico, já tava tudo pronto, resumo, a parte experimental, bibliografia, conclusão, tudo corrigido. A gente já tinha dado uma olhada no português ali pra deixar bem pessoal, porque se você coloca informalidade, você acaba perdendo ponto na correção do negócio, porque é um documento formal. Fora que, enfim, né, é meio óbvio que é um documento formal, então você não pode colocar, tipo, realizamos. Ou segurei com a ponta da mão. Eu coloquei isso no último resultado, no último relatório, e eu tomei gap. A corretora colocou lá que não era legal escrever isso. Toda essa novela do gráfico, a gente compilou tudo e eu vou mostrar agora como é que ficou pra vocês. Então, rapaziada, ficou assim o relatório com resumo, enfim, introdução, procedimento experimental e tal. Ele pronto, ficou mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Esse foi o resumo que a gente colocou, tranquilo, nada demais, referenciando as equações e tal. Aí a introdução aqui, foi isso aqui, tudo isso aqui fui eu que escrevi, tá ligado? Até essa parte mais ou menos bem aqui. Aí a partir daqui foi o Marcelo, meu brother, que foi a parte que envolve um pouco de análise de dados. O resumo foi outro amigo. Objetivos foi eu que escrevi. Materiais a gente repassou todo mundo junto. Colocamos as incertezas dos materiais. Esse é o sensor que a gente, tá ligado, teve acesso. Aí isso aqui ficava rotacionando. E é os guri. Aí a balança, os pesos, o paquímetro, que foi que a gente usou também. Procedimento experimental foi a parte de, enfim, né, descrevendo o experimento e tal, muito tranquilo. A resultado de análise de dados foi, enfim, o que a gente conseguiu achar. Inclusive, o valor de gravidade que a gente achou foi 14. O valor de gravidade que a maioria da sala achou foi entre 10 e 9, tá ligado? Então todo mundo chegou muito próximo e a gente chegou muito distante, tá ligado? E só a gente chegou num valor tão escroto. E isso me deixou muito bolado. E tanto que a gente explicou no final do relatório que a gente acha que foi por conta do nosso equipamento não tá tão bem calibrado, porque não é possível. Tanto que a gente mexeu nos outros, a gente via que eles pareciam mais fixos, tá ligado? E o nosso não, ele se movia muito estranho, sacou? Então talvez isso tenha afetado o nosso experimento. Mas enfim, isso aqui era para ser uma tabela, só que a gente colocou como figura, tanto que aparece como figura, porque na hora de você colocar em LaTeX, eu não... Pra colocar a tabela do jeito que o meu amigo faz, é muito difícil. Então a gente coloca como figura e fé em Deus, tá ligado? Aí, isso aqui é a parte de análise de dados.
como é que ficou aqueles gráficos lá que eram plotados lá. Isso aqui é só pra, tipo, tentar mostrar como é que foi mesmo realmente essa parte do experimento. Enfim, outras coisas, outros gráficos aqui. Ó, esse é o gráfico que a gente tava falando, tá ligado? Ficou desse jeito aqui, com 3 pontinhos só. Bizarro. Mas, enfim, a conclusão a gente tentou explicar por que o nosso relatório, tipo, teve esse resultado ruim e referências. Que Taylor, Halliday, as referências de sempre. Em cima foi mais ou menos isso aí, todo mundo chegou num 10, 9 ponto alguma coisa, e a gente chegou em 14,2. Esse foi o melhor resultado de gravidade que a gente chegou. Eu tenho certeza que aquela merda daquele sensor, ele oscilava não só em uma direção natural, nenhum tava oscilando desse jeito. Só que o nosso, ele tava, tipo, dando umas rodadinhas assim na ponta, porque o peso era muito pesado, tá ligado? Comparado com a haste, a nossa haste aparentemente não tava muito bem não, mano. Ela tava meio amada as pernas aí, eu acho que isso com certeza influenciou no nosso resultado, porque a gente fez muito direitinho, tá ligado? Pra chegar num resultado tão zoado, que eu vi pessoas fazendo de um jeito semelhante ao nosso e chegaram em resultados muito mais precisos que a gente. Mas enfim, o professor falou que se a gente não chegasse em 30, 20 e pouco, tava ótimo. 14 é muito melhor do que o nosso primeiro resultado, que foi 23. Então fomos muito bem comparados com nós mesmos. Mas enfim, rapaziada, eu espero que eu tenha agregado alguma coisa, eu espero que eu tenha mostrado como realmente é um relatório, como a gente faz esse tipo de coisa na faculdade. Não é tão fácil, tá ligado? Depois de tudo isso, pode até ter parecido um pouco mais fácil, mas a gente quebrou muita cabeça. Foi de longe o relatório mais complicado que a gente já fez até hoje, porque era um conteúdo que a gente não dominava muito bem, mas mesmo assim a gente acabou desenrolando, e eu acho que a gente vai tirar uma nota decente. E se não tirar, tudo bem, a gente aprende e na próxima a gente vê como é que fica. Mas é isso, eu espero que eu tenha entretido, ajudado em alguma coisa, e até o próximo vídeo, rapaziada. Muito obrigado aí pela atenção, é nóis.